Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido a deputada Lúcia a fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. O Odilon sai na hora que eu vou chamar. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Asni Derrouri, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputada Maninha, presente. Deputado Manuelzinho, presente. Quem mais chegou? Já deu presente. Deputado Zé Ramalho, presente. Presentes da Câmara. 11. Se encontram 11 deputados presentes. Encontra-se 11 deputados presentes, portanto, há quórum para discussão. Convido o deputado Manel de Andrade a assumir a presidência da mesa. Convido o deputado Jorge Cauí a tomar assento à mesa e secretário de trabalho. Ao mesmo tempo que solicito ao deputado Cauí que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Não, mas eles a matéria não anda. Não são lidas. Do deputado João de Deus para o presidente da Câmara, deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, com o fluxo do artigo 10 do regimento interno dessa Câmara Legislativa, comunico Vossa Excelência que, de comum acordo entre os deputados que formam o Bloco Democrata Trabalhista, criado através dos memorando número 049/GPP, publicado no DCL número 94, de 22 de maio corrente, página 54, os parlamentares foram escolhidos o líder do aludido bloco dessa Casa. Projeto de lei, deputado Marcos Arruda, institui o pagamento de meio ingresso nos shows, cinemas e demais eventos culturais aos portadores de deficiência física e da outras providências. Projeto de lei, deputado Marcos Arruda, autoriza o governo do Distrito Federal a firmar convênio com o governo federal com vistas a viabilizar a abertura dos prédios públicos federais aos domingos e feriados para visitação pública e da outras providências. Projeto de lei,
deputado Marcos Arruda, cria programa turístico popular do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei número deputado Benício Tavares, altera a destinação do uso de lotes residenciais ao longo da via LJ1 do setor QNJ da região administrativa de Taguatinga, RA3 e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, põe sobre o uso e ocupação dos lotes voltados para a Avenida Independência, em Planaltina, RA6 e da outras providências. Projeto de lei da senhora deputada Maria José Maninha, põe sobre o prazo para a revisão do zoneamento de áreas de proteção ambiental no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Marcos Arruda, dispõe sobre a implantação de faixas de travessia para pedestres ao longo dos eixos rodoviários Norte e Sul e outras providências. Deputado Dilon Aires, projeto de lei, isenta de pagamento de taxa que especifica as entidades religiosas e da outra providência. Decreto legislativo, senhor deputado Luiz Estevão, concede título de cidadão honorário, senhor Sebastião Valadares de Castro. Moção. Deputado Peniel Pacheco, protesta junto à presidência da Câmara dos Deputados contra a atitude reprovável do deputado federal Fernando Gabeira de ter importado ilicitamente sementes de maconha. Moção. Deputado Daniel Marques, reivindica providência ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal no sentido de estudar a viabilidade de solicitar à Secretaria de Assistência Social a cessão de imóvel localizado entre as quadras 1 e 2, no setor residencial norte, Jardim Ruris, Planaltina, DF, para fim de instalação de unidade de saúde. Moção. Senhor deputado Marcos Lima, solicita o Poder Executivo Local providências para que seja feita a duplicação da iluminação pública da Rua 07, que vai do balão de acesso às quadras 02 e 04 até a quadra 16, em Sobradinho. Moção. Deputado Marcos Lima, solicito ao Poder Executivo Local providências para que seja feita a implantação de iluminação pública no calçadão da quadra 2, em frente à BR-020, em Sobradinho, no trecho que vai da entrada da cidade até o estádio Agostinho Lima. Moção. Deputado Geraldo Magela, solicita à Câmara do Distrito Federal aprovar moção de protesto ao governo federal contra a retirada das medidas legais que possibilitaram ao Banco do Brasil instrumentos eficazes para a cobrança de grandes dívidas dos ruralistas. Moção. A senhora deputada Maria José Maninha repudia os argumentos usados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marcos Aurélio de Mello, por ter absolvido o senhor Valdir, acusado de estrupar uma menor. Requerimento da senhora deputada Maria José Maninha requer tramitação conjunta ao projeto de lei número 1280/96, com os projetos de lei número 1513/94, 19/95, 227/95, 407/95, 521/95 e 786/95. Requerimento. Deputado Daniel Marques, PMDB, solicita ao excelentíssimo senhor secretário de Educação do Distrito Federal informação sobre o programa de implantação da Bolsa Educação nas diversas localidades do Distrito Federal. Requerimento. Deputado Daniel Marques, PMDB, solicita ao excelentíssimo senhor presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Navacap, informações sobre a obra de construção dos boxes para venda de carnes iniciada em 95 na Feira de Hortifrutigranjeiros, em Planaltina, Distrito Federal. Requerimento. Deputado Daniel Marques,
requer a retirada de tramitação dos requerimentos número 790/96, 825/96 e 826/96, de minha autoria. Requerimento, deputado Daniel Marques e outros, requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 364, de 1995. Requerimento, deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em conformidade com o artigo 36 do Regimento Interno, o parlamentar signatário desse requer a instituição de comissão de representação para proceder à entrega do título cidadão honorário post-mortem do senhor João Batista Cleiton Rossi aos seus familiares, em solenidade a ser realizada no dia 10 de junho de 1996, às 20 horas, na sede da Sociedade Bíblica do Brasil, situada SGAN 603 L2 Norte. Ata da 56ª sessão ordinária em 20 de maio de 1996. Ata 56ª sessão ordinária em 21 de maio de 1996. Tadeu. Dispensa a leitura das atas. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Peço dispensa da leitura das atas e que sejam consideradas aprovadas. A presidência acata e considera lidas e aprovadas as atas Tem mais um aqui. acabadas de ser mencionadas. Projeto de lei do senhor deputado Manuel de Andrade, Manuelzinho, dispõe sobre a obrigatoriedade das repartições públicas e estabelecimentos de comercialização de gêneros alimentícios, hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes e similares, de fornecerem água potável gratuitamente aos seus clientes e dar outras providências. Está encerrado, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Convido o deputado João de Deus para fazer uso da palavra ausente. Convido o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, galeria aqui presente, queria comunicar a meus colegas, meus companheiros, que ontem, por volta das 18 horas, eu fui comunicado pelo presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, que o ministro da Justiça, que respondia na ausência do ministro titular, que mandou avisar para o deputado César Lacerda, o deputado Renato Rainha, o deputado João de Deus, que não comparecessem às 20 horas para efetuar a prisão do deputado Gabeira, que a Polícia Federal já estava lá. Eu estava em companhia de outros deputados, entre os deputados está aqui presente a deputada Maninha, que tudo ouviu a esse respeito, como deputado Vasni. É lamentável, senhores parlamentares, que no mundo de hoje, enquanto deputados combatem o tráfico de drogas, como é um padrão de vida do deputado Renato Rainha nessa casa, e que nós aqui o que foi dito é que nós iríamos verificar a situação daquele quadro às 20 horas. E se o deputado Gabeira estivesse traficando, ou portando, ou fumando a maconha, e que ele seria preso no ato, porque é um dever de todo cidadão efetuar a prisão de delinquentes em flagrante. E comunico também que o tráfico internacional de maconha, deputado, está nos fazendo ameaça a esses 3 deputados que paralisem nessa casa e parem de combater a legalização da maconha. Trago esse recado ao deputado Renato Rainha, a todos os deputados dessa casa, que ontem eu fui avisado, se nós não pararmos
se nós não pararmos com a campanha da legalização da droga, da maconha, que haverá uma represália contra os deputados que estiverem envolvidos na represália à maconha. Quero salientar o deputado Odilon, que é um grande guerreiro, que é um cristão autêntico, que tem trabalhado na legalização, contra a legalização da maconha, que cerre fileiras entre nós. E o deputado que faz com que nós possamos lutar. E quero deixar um aviso e prevenido, se por acaso, deputado Odilon, deputado Cauí, que é meu irmão, se por acaso esse deputado sumir, vocês podem prender o Gabeira, que ele está por trás de tudo, porque ontem à noite eu fui ameaçado de pessoas dele, que diz que vai dar um fim em mim. Então eu quero deixar avisado, e quero que o deputado Renato Rainha, como delegado de polícia, o deputado Cláudio Monteiro, deputado João de Deus, deputado Marco Lima, que tome cuidado. Se eu sumir, deputado Cauí, vocês vão atrás, porque eu fui sequestrado pela legalização da maconha, comandado no Brasil por pessoas ligadas ao deputado Fernando Gabeira. Obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Miguel Paz. Ausente. Convido o deputado Adão Xavier. Ausente. Convido o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, eu subo hoje à tribuna também para reafirmar o que eu disse ontem e para esclarecer alguns fatos referentes a esse episódio do deputado federal Fernando Gabeira. Ontem, quando eu soube que o deputado federal Fernando Gabeira estava no aeroporto para retirar 5,5 quilogramas de maconha importada ilegalmente da Hungria para o Brasil, eu me dirigi até o aeroporto, não como deputado e nem como policial civil, mas como qualquer do povo, como cidadão, que tem, inclusive, o dever de prender quem está em flagrante delito de crime inafiançável. O crime de tráfico internacional de drogas é um crime inafiançável, e quando ele importa sementes de maconha, é um crime tipificado no inciso 1 do artigo 12 da Lei 6368 de 1976, que é importar matéria-prima, semente, para a produção de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, no caso da maconha, um psicotrópico do grupo dos psicodisléticos que causa dependência psicológica e tolerância em quem consome. É uma substância altamente letal ao organismo humano, e o tráfico desta substância é considerada crime previsto com pena de reclusão de 3 a 15 anos. O deputado federal e os parlamentares, de um modo geral, infelizmente, eu quero colocar aqui, dispõem de imunidade parlamentar. Figura que deve acabar aqui na nação brasileira. Infelizmente, nós aqui pelo Distrito Federal não podemos apresentar nenhum projeto de lei extinguindo a imunidade, porque ela está no nascedouro da Constituição Federal e somente por emenda à Constituição é que se pode acabar com a imunidade dos parlamentares. Mas a imunidade diz que nenhum deputado pode ser preso, exceto em flagrante delito de crime inafiançável. E o crime que o deputado federal Fernando Gabeira estava cometendo naquela hora era um crime inafiançável. Volto a dizer, tráfico internacional de drogas. E eu cheguei um pouco atrasado e não tive a oportunidade de poder efetuar, juntamente com César Lacerda e João de Deus, a voz de prisão do deputado Fernando Gabeira. Depois daquele episódio, depois daquela tentativa, nós voltamos para as nossas atividades comuns. Como ele não foi preso em flagrante delito, coube-me preparar um ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, doutor Vicente Quelotti, solicitando àquele diretor que instaurasse inquérito policial
para apurar a responsabilidade do senhor deputado federal Fernando Gabeira com o tráfico internacional de drogas. Ofício esse já entregue na mão do diretor-geral e tenho certeza que ele efetuará a instauração imediata de inquérito policial para apurar a responsabilidade do deputado federal, bem como de todas as pessoas que participaram desse tráfico internacional de matéria-prima para a produção de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Eu gostaria de ainda esclarecer que ontem eu tive com o ministro da Justiça interino e logo em seguida, depois da audiência que eu fui levar um documento junto com policiais civis do Brasil inteiro e policiais federais do Brasil inteiro contra a desconstitucionalização da área de segurança, eu recebi um telefonema do presidente da Casa, deputado Geraldo Magela, que teria sido contactado pelo ministro da Justiça interino, indagando se eu e um grupo de deputados, no caso o deputado César Lacerda e o deputado João de Deus, estávamos atrás de prender o deputado Fernando Gabeira. E os esclarecimentos que eu fiz ao deputado Geraldo Magela foi esse que eu coloquei, que no primeiro momento nós iríamos prendê-lo porque ele estava em flagrante crime internacional. Mas depois, infelizmente, tinha acabado o momento do flagrante, e por ter acabado o momento do flagrante, nós não poderíamos prendê-lo, porque estaríamos prendê-lo ilegalmente. E uma ilegalidade não justifica em cima de outra ilegalidade. O que eu fiz foi pedir a instauração do inquérito policial, com certeza, para apurar o fato. E disse ainda o presidente desta casa que o deputado Fernando Gabeira havia pedido proteção da Polícia Federal contra os deputados distritais dessa casa. E o que eu disse ao presidente, vou dizer aqui, é que se o deputado Fernando Gabeira estiver cometendo flagrante delito de crime inafiançável, os policiais federais que estiverem com ele só vão auxiliar aqueles que lhe derem voz de prisão a prendê-lo mais rápido e a prendê-lo com mais eficácia. A gente não quer gerar uma guerra entre poder legislativo local e poder legislativo federal, até porque, pelo que eu conheço, e eu fui um dos membros palestrantes da Comissão Nacional que está elaborando a Política Nacional de Combate e Prevenção ao Uso de Drogas, a esmagadora maioria do Congresso Nacional é radicalmente contra a liberação do uso de drogas nesse país. Então, esses eram os esclarecimentos que eu gostaria de fazer, e que se o deputado federal Fernando Gabeira estiver realmente em condição de ser preso por flagrante delito em virtude de tráfico internacional de drogas, não vai ser só o Rainha que vai lhe dar voz de prisão. Até o deputado César Lacerda, o deputado João de Deus e qualquer pessoa do povo pode prender quem esteja em flagrante delito de crimes afiançáveis ou inafiançáveis, e no caso do parlamentar que tem imunidade, ele pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. E se assim o estiver, darei voz de prisão sem constrangimento nenhum. Ainda em comunicado de líderes, a senhora Maria José, pelo PT. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de fazer um registro de uma nota publicada no Plano Geral, que diz o seguinte: bandeira, a cada dia uma nova cidade copia a ideia da Bolsa Escola. Boa Vista, segundo revelou o senador Romero Jucá, vai seguir o exemplo de Brasília e criar uma Bolsa Educação. Natal também pretende fazer o mesmo. O êxito do projeto em todo o país eleva o trabalho do governador Cristóvão Buarque. Mas eu gostaria de falar aqui hoje sobre uma decisão tomada no último dia 21 passado pelo Supremo Tribunal Federal, que anulou a sentença imposta pela Justiça de Minas Gerais ao encanador Márcio Luiz de Carvalho, condenado a 6 anos de prisão por estuprar uma menina de 12 anos. A decisão polêmica em si mesma traz argumentos que são mais polêmicos ainda. Afirma que, aspas, a menina consentiu no ato, portanto não há estupro. E, aspas, nos nossos dias não há crianças, porque as moças de 12 anos hoje levam uma vida promíscua e são informadas através da imprensa e da televisão, tendo informações que não mais caracterizam a concepção de criança. A sentença é definitiva, ou seja, não cabe mais recurso. O absurdo dessa sentença, senhores deputados, é que, além de ser contrária à lei penal vigente,
que pressupõe violência em atos sexuais praticados com meninas ou meninos menores de 14 anos, conforme artigos 203, 224 do Código Penal, ela abre ainda um precedente muito perigoso. E levando em conta que vivemos uma realidade onde a exploração sexual de crianças tem tomado um volume assustador em nosso país e até na nossa cidade, em que pesa as iniciativas positivas, tanto no âmbito do governo federal, como no âmbito do governo distrital, como também no âmbito do setor da iniciativa privada e da própria sociedade civil organizada, nós estamos longe de conseguir que esta chaga seja exterminada a curto prazo. Mesmo que o nosso Código Penal, datado de 1940, esteja hoje em parte defasado em relação aos compromissos contemporâneos, não podemos admitir que uma criança, e para nós uma menina de 12 anos é uma criança, mesmo que já tenha um corpo de mulher, ela não possui maturidade psicológica para deixar de ser vítima de tal violência. Não posso entender como avançado queira se imputar a uma menina de 12 anos a decisão da responsabilidade de um ato sexual em favor de um homem de 24 anos. Este, sim, sabia e tem responsabilidade civil e legal para responder por seus atos. Esta resolução abre sério precedente para os demais casos semelhantes que assolam o país e que só reforça a impunidade. Condenamos a decisão do Supremo e estaremos atentos para os desdobramentos legais e sociais que poderá ter este ato. Gostaria de registrar aqui uma nota pública divulgada pela imprensa, em nome da bancada feminina do Congresso Nacional. E gostaria, inclusive, que essa nota, não só subscritada por mim e a deputada Lúcia Carvalho, também pudesse ser subscritada pelos demais deputados desta Casa, repudiando com veemência os argumentos usados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, ao absolver o rapaz de nome Valdir. E gostaria também, senhor presidente, de registrar que entrei com uma moção repudiando os argumentos usados pelo ministro do Supremo Tribunal e esta moção deverá ser votada por esta Casa. Então, peço aos nobres pares que possam assinar conosco essa nota de repúdio por essa decisão injusta do Supremo Tribunal Federal. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Marcos Arruda, pelo PSDB. Convido o deputado Luiz Estevão. Deputado deputado Adão Aires falará pelo PMDB. Pergunto. Deputado Filipe também deveria falar, mas já que só. Não, vai terminar. Está. Deputado Tadeu Filipe, por gentileza, falar pela liderança do PMDB. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal presente da galeria, turma da zoobotânica, turma do camping, pessoal da imprensa, eu hoje gostaria de abordar um assunto que já está sendo sistematicamente denunciado pela bancada do PMDB. Dias atrás, vimos aqui outros deputados do PMDB. Um exemplo, o deputado Daniel Marques, fazendo uma denúncia sobre as informações veiculadas a título de propaganda, a título de marketing, pelo governo do PT, pelo governo do Cristóvão, sobre as salas de aula.
e as informações oficiais recebidas da área de educação do governo. Vimos que esse governo só se baseava no marketing, só gasta dinheiro com publicidade. Pois bem, solicitei, há aproximadamente 30 dias atrás, informações sobre o programa BRB Trabalho. Recebi as informações exatamente essa semana. E, coincidentemente, vemos hoje uma notícia num dos jornais de maior circulação em Brasília. A notícia diz o seguinte, olha, hoje é dia 23 de maio, diz o seguinte, o programa BRB Trabalho liberou até agora Não, parei para te esperar, viu? Estou te esperando, Sérgio. Não, é. Não, foi. É o presidente? Não, eu aguardo. Não, aguardo. E deputado. Eu aguardo. Chamar o Chico Gambiarra que resolve os problemas. Cadê o Chico? Convido o deputado Benel Rocheiro para casar Chico Gambiarra. Fazer o Gambiarra aqui Senhor presidente, senhores deputados, retomando a explanação que eu fazia. Hoje estamos vendo, nos principais jornais de Brasília, a seguinte abordagem sobre o programa BRB Trabalho. O programa BRB Trabalho liberou até agora R$114 mil para 150 pessoas, em São Sebastião, Recanto das Emas e Ceilândia. Esta é a publicidade do governo. Este é o anúncio do governo. Aqui nós temos as informações oficiais, prestadas formalmente e oficialmente por esse governo, denominado Popular Democrático. É a resposta oficial do próprio governo. Ele diz o seguinte, até o dia 8 de maio, foram liberados, em todo o programa BRB Trabalho, apenas R$ 64.992. Insisto novamente. Jornal falando R$ 114 mil. A realidade, R$ 64.900. Praticamente a metade do valor afirmado pelo governo. Isso é correspondência do governo assinada pelos administradores públicos do governo PT. Mas o pior não é isso. O pior é essa outra correspondência que diz o seguinte, até o dia 15 de maio, para liberar R$ 64 mil, nós gastamos R$ 69.511 de propaganda sobre o BRB Trabalho. Volto a insistir. O governo que estamos vendo, a dura batalha contra os índices de rejeição do professor Cristóvão e do PT. Tentar ser vencida com dinheiro público, dinheiro do cidadão, para R$ 64 mil, conforme informação oficial do próprio governo, foram gastos em propaganda, em cima desse projeto, R$ 69 mil, quase R$ 70 mil. Meus senhores, eu acho que esta tal postura não pode prevalecer num Estado que se diz democrático popular. Logicamente, tal postura exige medidas legais e cabíveis nesse caso. Obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convido a deputada Lúcia Carvalho. Passamos ao comunicado de parlamentares. Senhor presidente,
Pela ordem. Pela ordem, deputado Minel Pacheco. Antes do comunicado de parlamentares, na ausência do deputado João de Deus, que é líder do nosso bloco, gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, me autorizasse fazer pronunciamento pelo Bloco Democrático Trabalhista. A presidente vai abrir a sessão, mas o deputado Judeu foi chamado a tempo, certo? A presença acata a solicitação, com a ressalva já colocada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer aqui, provavelmente os deputados já tomaram conhecimento, mas os jornais de hoje trazem uma matéria a respeito do problema do tráfico de armas e relaciona o problema do tráfico de armas no mundo com o problema do tráfico de drogas. Segundo as informações contidas na página do Correio Brasiliense do Caderno Mundo, nós encontramos dados alarmantes a respeito desses comércios que são, no mínimo, o comércio da morte. A questão do tráfico das drogas e do tráfico de armas são verdadeiras multinacionais que procuram generalizar no mundo a violência, o ódio, a morte, a dependência química e a escravidão das pessoas. Segundo os dados contidos no Correio Brasiliense, o narcotráfico gera lucros próximos a 500 bilhões de dólares por ano. É um volume de recursos tão elevado, maior até do que a das indústrias automobilísticas e de certos setores da economia mundial. Agora, parece que o governo americano, ao desenvolver uma campanha forte em combate ao tráfico das drogas, porque os Estados Unidos, devido até à posição econômica que ocupa no cenário mundial, figura entre os países de maior consumo de drogas, e por isso o governo americano não deseja favorecer, ao contrário, ele quer reprimir o contrabando de drogas, porque ele seria um dos maiores prejudicados. E é lógico que o governo americano, que as potências mundiais, que as nações do mundo deveriam se organizar num movimento internacional, sem distinção de país, para poder reduzir e até reprimir o tráfico mundial de drogas. Agora, em contrapartida, e aqui que eu quero fazer uma ressalva, no mesmo momento em que o governo americano quer que os países que são hoje corredor do tráfico de drogas assumam uma postura mais enérgica para reprimir o tráfico, ele, por outro lado, assume uma postura de tolerância em relação ao tráfico das armas. Segundo o Correio Brasiliense, o lobby das empresas norte-americanas, fabricantes de armas, é tão forte que quer proibir o governo norte-americano de firmar um acordo com o Brasil, no sentido de que, para a contenção das drogas, haja também um movimento para a repressão do tráfico de armas. Ou seja, aquilo que atrapalha a vida dos americanos, o governo quer que o mundo inteiro se mobilize para impedir o avanço, que é as drogas. Mas aquilo que traz divisas para o governo americano, o governo não quer saber para onde está indo essas armas. O que interessa é que não haja uma ação dos governos dos países do terceiro mundo no sentido de impedir o tráfico de armas. Ora, nós sabemos que o tráfico de armas e o tráfico de drogas andam de mãos dadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é um dos maiores centros que utilizam armas contrabandeadas, nós sabemos que essas armas são utilizadas principalmente pelos narcotraficantes e pelos sequestradores, que normalmente também têm uma ligação com o narcotráfico. Estados do Brasil como Amazonas, Rondônia, que também são grandes exportadores de armas. Exportadores não é a expressão correta, porque são armas contrabandeadas, portão de entrada das armas contrabandeadas, também desponta como regiões por onde passa o corredor do tráfico
de drogas. Então, eu acho que o governo americano precisa acabar com essa hipocrisia. Querer que o Brasil combata o tráfico de drogas é justo, é correto, é necessário, e nós temos que nos empenhar nisso. Agora, por outro lado, o governo americano tentar impedir que o Brasil também exija restrições da vinda das armas dos Estados Unidos, porque, segundo os dados apresentados aqui nessa reportagem, a maior parte das armas encontradas em poder dos traficantes no Rio de Janeiro são de origem americana. Então, veja bem, os Estados Unidos legalizam o comércio das armas e infestam o Brasil e os países do terceiro mundo com as armas fabricadas por eles, faturam bilhões de dólares com a venda dessas armas e depois vem querer exigir que os governos dos outros países venham usar metodologias para tentar conter o avanço do tráfico de drogas. Eu acho que é preciso tratar essas questões como questões relacionadas. Não é possível dissociar tráfico de drogas com tráfico de armas. Por isso eu quero aqui, no plenário desta Câmara Legislativa, protestar contra essa decisão do lobby americano de tentar impedir que o governo brasileiro firme convênio com o governo dos Estados Unidos, um acordo para impedir a entrada aqui das armas ilegais. Eu quero, inclusive, informar que esse pronunciamento estará sendo encaminhado hoje para a Embaixada dos Estados Unidos, demonstrando o nosso repúdio a essa atitude. Se o Brasil não conseguir conter o tráfico das armas, dificilmente ele conseguirá conter o tráfico das drogas. Por isso, o governo americano precisa conscientizar-se de que, ainda que ele perca com a queda nas exportações ilegais de armas para o Brasil, ele tem que ganhar, por outro lado, na contenção do tráfico de drogas e no avanço deste comércio nefasto que gera morte, que gera tragédia, que gera dependência, que gera a violência no mundo inteiro. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a comunicado de líderes, de parlamentares. Convido o deputado Tadeu Filipelli. Convido o deputado Luiz Estevão. Convido o deputado Ministro Tavares. Convido o deputado Odilon Aires. Convido o deputado Odilon Aires. Convido o deputado Renato Rainha. Odilon Aires. Ao tempo que passa a presidência, deputado Geraldo Magela. Convido o deputado Edmar Pirineus, assumir a presidência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores trabalhadores desta casa, servidores da Zoobotânica aqui presentes, trabalhadores e moradores do campo de Brasília. Senhor presidente, o governo do Distrito Federal, governador do PT, está hoje em Sobradinho entregando os lotes, recomeçando a farra dos lotes. Hoje, em Sobradinho, o senhor governador entrega à população daquela cidade 100 e poucos lotes, mais do que merecido. Mas resgata aí a política habitacional do governo anterior, que ele tanto criticou, que ele tanto critica, e que disse na imprensa que iria acabar com a farra dos lotes. Hoje começa o forró dos lotes. Mas, senhor presidente, o forró dos lotes precisa atender também aos trabalhadores, ao Josival de Aguiar, Valquíria Conrado, aqui presentes. E é uma luta que o PT, na pessoa da deputada Lúcia Carvalho, tem tanto lutado para a permanência ou a saída digna do povo do campo de Brasília, que é aqui ao lado da TCB. São pessoas que estão aqui, crianças matriculadas em Brasília, e que
através da Justiça do Distrito Federal, recebe uma advertência para retirada daquele local. Retirada para onde? Para debaixo da ponte do Bragueto? Retirada para onde? Para os lotes de Samambaia? Retirada para onde? Para o Recanto das Emas? Retirada para onde, senhor presidente? Para o Sobradinho 2, 1, 3? Eu lhe pergunto. A polícia está ameaçando a saída desses trabalhadores. Pessoas que moram ali já há 15, 12, 13 anos, com endereço, telefone da sua origem, porque entrou ali fazendo um cadastramento para a permanência temporária e que hoje não é mais temporária. Aí chega o governo, que implantou a sua bandeira ali dentro, pedindo voto a esse povo, e diz que eles têm que ir embora através de uma intimação e notificação da Procuradoria da República do Distrito Federal. O papel da Procuradoria é de fiscalizar a preservação do bem público do Distrito Federal, e não de fazer despejo. Sou contra, irei para lá, peitar procurador, governador, Polícia Federal, Polícia do Distrito Federal, para impedir essa tão violenta agressão ao trabalhador do Distrito Federal. Estaremos lá, a bancada do PMDB. Pode me ligar em casa, moro no Cruzeiro, que vou para lá para porrada junto com esse povo. Bom, mas gostaria, senhor presidente, gostaria de fazer aqui um alerta, não somente ao governo federal, mas também ao governo do Distrito Federal e esta casa. A mensagem do senhor presidente da República, de número 320/96, que é nada mais, nada menos do que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo federal. Diz aqui no seu parágrafo, no seu artigo 36, parágrafo 1º, o Poder Executivo, por intermédio do órgão central, sendo os cargos não previstos na referida tabela, considerado automaticamente extintos. Isto é, no dia 31 de agosto de 96, o governo federal enterra, de uma vez por todas, o concurso público, acesso ao cargo público por provimento. Isto é, aquele concursado, hoje, que não foi convocado, que não tomar posse até o dia 31 de agosto de 96, não terá mais oportunidade de participar dos cargos públicos. E isto eu quero ler. O artigo 39. No exercício financeiro de 97, a título de reposição da força de trabalho, somente poderão ser admitidos servidores no limite máximo de 1/80 do número de servidores em atividade em 31 de agosto de 96. Isto é, para você contratar aquele que teve o concurso, que foi habilitado, passou no seu concurso, que foi classificado, ele está simplesmente cancelado através, só para concluir, senhor presidente, desta mensagem. É mensagem do governo do PSDB. É mensagem do governo Fernando Henrique Cardoso, que serve aos banqueiros, que serve aos empresários e que vira as costas para o trabalhador. É um governo populista, mentiroso, sem vergonha, que vê hoje o real sendo trocado pelo papel, que é o TIC Alimentação, que é o Vale Transporte. O real acabou. E eu fui sempre contra essa política populista do senhor Fernando Henrique Cardoso. Um filósofo, um mentiroso, um sem vergonha, que tem a coragem de sair por aí dizendo que o real é uma bandeira de campanha. É um governo populista, é um governo que não tem proposta, é um governo que não tem programa, que foi ontem ajoelhar nos pés dos empresários, aqui em Brasília, juntamente com o governador Cristóvão do lado, juntamente com o governo que vive de braços dados e não tem vergonha, de dizer que não apoia as reformas deste governo. Apoia sim, porque estava ao lado dele e não teve a hombridade de peitar o presidente da República, que ficou sorrindo na televisão, com chacota com o trabalhador, que deu 12% de aumento ao salário mínimo e que vira as costas para o servidor público, 16 meses sem aumento, e aí sai uma reportagem dizendo os lojistas estão recebendo TIC Alimentação em troca de uma compra de mercado. Acabou o real, é papel moeda na rua, trocado, o real trocado pelo papel. Então o real não existe mais.
e o presidente da República não sabe mais Conclua, o que fazer, porque pegou o dinheiro da sociedade, do confisco do governo Collor da época da Zélia, e passou agora aos banqueiros da sua família, Deputado, conclua, da por família gentileza. do Andrade Vieira, do Bamerindos, enfim, o banqueiro internacional está hoje mandando neste país. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Manelzinho de Andrade. Azar para 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu ontem não pude chegar a tempo de participar da discussão no pequeno expediente comunicado de parlamentares, quando foi abordada a questão da importação de semente de marconha pelo senhor deputado Fernando Gabeira. E eu fiquei a me perguntar, onde é que está Cristóvão Buarque que não foi prendê-lo? Onde é que está a diligente, entre aspas, Polícia Civil, comandada pelo senhor Teodoro Rodrigues? Não foi lá prender Fernando Gabeira por tráfico internacional de drogas. Onde é que está a polícia personificada na pessoa do seu diretor? Porque a polícia merece respeito. Infelizmente, está sendo mal conduzida, mas merece respeito. Cadê a atuação do diretor da Polícia Civil, que não foi lá aprender e prender o deputado em flagrante, como disse aqui o deputado Ratoinha, por tráfico internacional de drogas? Naturalmente que Cristóvão jamais faria isso, porque é comparsa do Gabeira. O Cristóvão, quando foi reitor da universidade, apregoou, fez apologia do uso da droga no campo da universidade. Naturalmente que não tem moral. Não tem moral falar isso. E eu vi aqui, dias atrás, uma deputada falar que eu vi a fita de que a filha dela e mais da filha do governador estaria envolvida em orgias sexuais. Então, veja bem, a ponto do governador, através dos seus prepostos, se declarar envolvido com esses crimes, eu quero saber onde está a minha cidade. Como é que nós vamos acreditar, meus amigos, nesse governo envolvido com maracutaias, envolvido com trambiques e sendo acenador, protetor dos traficantes internacionais de drogas? Eu fiz a cobrança ao senhor Cristóvão, o irresponsável embutido no PT, nesse partido da desordem, nesse partido dos trapalhões, nesse partido que não tem o menor compromisso com o povo de Brasília. Está aí, humilhou os professores, está humilhando os nossos inquilinos, está humilhando os servidores públicos, está perseguindo aqueles que têm a voz altiva e que têm coragem de dizer publicamente que é o pior governador que já teve. Mas uma coisa nos satisfaz: a justiça divina está chegando e vai povoar cada um dos trambiqueiros, dos armadores, aqueles que estão armando sujeira. Deus vai, eu tenho certeza disso, que vai perseguir no bom sentido, fazendo tocar no coração e mostrando verdadeiramente a sua onipotência, para rebater a maldade e o ódio que essas pessoas têm no coração, de tentar envolver um parlamentar de origem, de trabalho com crime, quando na realidade aqui vieram para dizer que estão acusando seus filhos, talvez inocentes, de estar envolvido com orgias sexuais e consumo de drogas. Isso é muito sério, hein, gente? Eu vi um deputado que veio aqui e disse: ó, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo muito, ó, minha mulher é dependente de cocaína, o que é que eu faço, meu Deus? O que é que eu posso fazer? Olha, gente, que essa gente precisa criar vergonha na cara. Precisa criar vergonha na cara. Eu vi acontecer aqui uma encenação teatral vergonhosa que Brasília precisa repudiar. Os homens e mulheres que têm vergonha na cara precisa repudiar. Porque se fosse um dos meus da minha casa, que graças eu peço a Deus que nunca me aconteça, porque na realidade deve ser um sofrimento muito grande. Uma mãe tem uma filha que está envolvida com droga,
tem uma filha de menor envolvida com orgias sexuais e tem uma mulher, alguém de uma mulher que é dependente de cocaína. E o deputado chega aqui, choramingando, pelo amor de Deus. Pois é, estou sofrendo muito. Estou sofrendo muito. Minha mulher é dependente de cocaína. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Gente, realmente é de pedir a Deus clemência. Ninguém quer o mal para ninguém. E que Deus o abençoe essa família e esse deputado, senhor presidente, para que ele possa recuperar sua esposa para sair do vício da droga. E aí é preciso uma campanha séria, sem demagogia, sem politicagem, porque nós queremos a saúde do nosso povo, o bem-estar da nossa população, e este poder legislativo tem por obrigação de ser o modelo, de ser justamente o modelador das próprias aspirações do povo. É por isso que eu disse um dia, governador sem caráter, sem vergonha, não pode querer ditar norma, porque está perseguindo a população, está perseguindo os servidores, está perseguindo os inocentes. Esse governador que está hospedado embosteiramente no Palácio Buriti. São essas minhas primeiras palavras, que outras virão depois. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria, após ouvir as insanidades ditas aqui do púlpito dessa casa, não sei nem como dar resposta a tamanhas insanidades proferidas pelo deputado. Mas como fui eu, a deputada, que falei aqui da acusação contra a minha filha, e o deputado vem a esse plenário dizer que a minha filha está envolvida, só pode ter partido desse deputado a tamanha acusação. E é evidente que existe um código de ética nessa casa, e este deputado terá que responder pela acusação que ele fez à minha pessoa, à minha filha, ao deputado Cafu, que ele não teve a coragem de citar o nome, porque tem medo de se esconder. Então eu gostaria que ele fosse ali, citasse o meu nome, citasse o do deputado Cafu e respondesse pelas calúnias e pelas loucuras que ele afirmou naquele púlpito. Portanto, eu quero registrar aqui o meu descontentamento, solicitar dessa casa providências com relação à ética desse deputado e dizer que, mais uma vez, eu, como médica, vou dizer, acho que determinados parlamentares teriam que ser internados, que é loucura, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Eu acho que está havendo dificuldade. A deputada deveria dar limpadinha nos ouvidos, porque não ouviu. Eu me reportei ao discurso dela que ela disse. Não acusei, não é do meu feitio, deputado. Por gentileza. Deputado. Por gentileza, deputada. Por gentileza, deputada. A senhora, deputado, eu vi a senhora falar. Por gentileza. Por gentileza. Conclua pela ordem, deputado. Eu preciso que a deputada... Deputada. Presidente. Deputada Mania, por gentileza. Pela ordem, deputado Manelzinho. Eu queria somente deixar bem claro aqui que não é do meu feitio fazer acusação a ninguém. Eu apenas reproduzi e vou pegar as notas taquigráficas e vamos colocar a fita para ouvir do discurso da deputada, que ela diz que alguém está dizendo que eu não digo nada. Não tem acusação contra ninguém. O senhor Cafu que veio da tribuna dizer que a mulher dela é dependente de drogas. Está registrado, não fui eu que disse. Não fui eu que disse. Agora, é preciso que nós tenhamos aqui a capacidade de fazer um julgamento das coisas como elas são. Não deturpá-las, que não é do meu feitio. Vou pegar as notas taquigráficas e vou mostrar a Vossa Excelência. Dando prosseguimento, o comunicado de parlamentares. Convido o deputado Luiz Estevão. Convido o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, ocupo a tribuna para tratar hoje de um fórum realizado ontem na Câmara dos Deputados, auditório Nereu Ramos, em que
estiveram reunidos aproximadamente 1.500 policiais civis, militares, bombeiros militares e policiais federais de todo o país. Naquele fórum, para analisar as propostas do governo Fernando Henrique Cardoso sobre a área de segurança pública, concluiu-se que, se a emenda que está sendo relatada pelo deputado Moreira Franco e que foi idealizada pelo ministro da Justiça, Nelson Jobim, se ela for aprovada, ela vai simplesmente liquidar, acabar, destruir por completo com o mínimo de estrutura de segurança pública que nós ainda temos neste país. Naquele fórum, foi constituída uma frente parlamentar dos deputados federais. Esta frente iniciou-se com 6 deputados federais. E ontem, ao concluirmos os trabalhos do fórum, aproximadamente às 16 horas, nós estávamos com 300 deputados federais que tinham sido contactados, que tinham ouvido a razão daquelas pessoas que ali estavam, que tinham recebido documentos fundamentados mostrando que o governo Fernando Henrique Cardoso estava tentando aniquilar por completo a segurança pública e se posicionaram favoravelmente a derrotar a emenda do Fernando Henrique Cardoso e manter no texto constitucional as prerrogativas e a estrutura constante hoje, buscando, inclusive, aprimorar a repressão à criminalidade, principalmente do crime organizado, que hoje reina nesse país pela falta de estrutura dos órgãos de segurança pública. O governo Fernando Henrique Cardoso, ao contrário de tentar fortalecer os órgãos responsáveis pela segurança, tenta retirar do texto constitucional e encaminhar para que cada Estado crie os seus modelos na área de segurança, o que irá causar um pandemônio, porque ele irá quebrar um dos principais elementos para o combate eficaz à criminalidade, que é a uniformidade de procedimentos, a eficiência e o imediatismo das diligências policiais, sejam elas preventivas, sejam repressivas. Eu estava bastante preocupado, mas ontem, ao sair do fórum, com a presença já de 300 deputados federais na Frente Parlamentar de Defesa da Segurança Pública, eu tenho certeza, nobre presidente, que nós vamos derrotar essa proposta do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi encampada pelo deputado Moreira Franco. E eu gostaria de dizer que, com muita honra e muita satisfação, que ontem, durante o fórum, 3 emendas, 3 propostas do presidente Fernando Henrique Cardoso, que massacravam os servidores públicos, foram fragorosamente derrotadas no Congresso Nacional, para alegria e para satisfação de toda a nação brasileira. De toda a nação brasileira. Quero dizer que, após a realização desse fórum, 1.500 policiais aproximadamente, policiais civis, militares, bombeiros militares e policiais federais, acompanhado de dezenas de deputados federais e tendo também nessa comitiva a presença do deputado Luiz Estevam e a minha presença, nós fomos até o Ministério da Justiça debaixo de chuva, e entregamos ao ministro interino um documento feito naquele fórum para que nós pudéssemos aprimorar a segurança pública nesse país, concedendo condições para que os policiais civis, militares, federais, bombeiros militares possam trabalhar com dignidade, possam trabalhar com eficiência e tenham um salário mais digno. Nós entregamos esse documento ao ministro interino da Justiça. Eu estou bastante tranquilo hoje. Tenho certeza que, apesar do esforço do senhor presidente da República, apesar do esforço do senhor ministro da Justiça e apesar do esforço do deputado relator, eles não vão conseguir destruir a segurança pública desse país, já tão abalada pela falta de responsabilidade das autoridades que deveriam dotá-la do mínimo necessário a bem preservar a segurança de nossa população. Era o que eu queria comunicar a esta casa, senhor presidente, e pedir mais uma vez aos deputados distritais aqui,
que mantenham contato com a sua bancada federal e peçam a todos os deputados federais e senadores que rejeitem essa proposta espúria e irresponsável do Poder Executivo Federal. Muito obrigado. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Luiz Estevam, pela ordem. Pela ordem, apenas para manifestar também o nosso irrestrito apoio à mobilização de todas as entidades de segurança pública de todo o país em torno de retirar da proposta de emenda constitucional de reforma administrativa a absurda ideia de se desconstitucionalizar a segurança pública, destruindo toda a uniformidade dos sistemas de segurança do país. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado João de Deus, para a questão de ordem. Senhor presidente, eu como vice-presidente da CPI das drogas, eu estou preocupado porque a gente vê o deputado Manelzinho ir para a tribuna, cede se defender e procurar provar sua inocência, ele fica fazendo acusações aos outros. E quando usa a tribuna, não diz o nome das pessoas que ele está acusando. Então eu gostaria que Vossa Excelência, por gentileza, presidente, eu gostaria que o deputado Manelzinho se atesse a provar a inocência dele e não acusar a deputada Maninha ou o deputado Cafu de A ou B. A CPI das drogas tem capacidade para provar quem realmente tem envolvimento com drogas. E o deputado Manelzinho não tem o direito de vir à tribuna e acusar a deputada Maninha nem o deputado Cafu disso ou daquilo. E se acusar, que cite o nome. Não fique fazendo... Por gentileza, deputado Manelzinho, você vai falar, então fica atrás de mim. Deputado, conclua, então eu gostaria favor, que Vossa Excelência ouvisse as notas taquigráficas e solicitasse o código de ética para poder chamar a atenção do deputado Manelzinho, já que o código de ética foi aprovado nessa casa, é para ser usado, né? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite apenas um pequeno esclarecimento. Se Vossa Excelência pegar as notas taquigráficas, vai examinar que eu me limitei apenas ao que os deputados falaram da tribuna. E para isso, mandei pegar as notas taquigráficas dos 10 deputados, que foram discursos aqui públicos. Eu não aumentei, não inventei nada. Não acuso porque não tenho o costume de acusar ninguém. Fiz apenas uma menção a um discurso que os próprios deputados fizeram aqui a respeito de suas vidas particulares. Eu quero fazer um apelo a todos os deputados. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Mano. Eu gostaria realmente que as notas taquigráficas pudessem ser vistas por Vossa Excelência, porque além de mim e do deputado Cafu, também o deputado Manelzinho terá que responder pelas acusações que fez ao governador Cristóvão Buarque. Eu quero fazer dois pedidos aos deputados. Que nós pudéssemos elevar, a partir de hoje, o debate nesta casa e que pudéssemos discutir ideias, propostas, e que esta casa pudesse ser exemplo de decisão sobre questões importantes para a cidade. Fazer um apelo a todos os deputados que esperem as conclusões de todas as investigações que estão sendo feitas e depois nós retornamos ao debate sobre essas questões. Mas eu faço apelo que nós possamos discutir as grandes questões do Distrito Federal e eu vou comunicar aos senhores parlamentares que estarei hoje, independentemente da indicação dos senhores líderes, fazendo a composição da Comissão de Ética. E que esta presidência passará a ser também um dos mais severos observadores do Código de Ética e que eu tomarei, por iniciativa própria, apresentar à Comissão de Ética, que é quem de direito deve, a partir de agora, analisar todas essas questões, apresentar representações com os deputados que não observarem o que foi aprovado por todos nós, por unanimidade. Eu acho que nós temos todos que buscar este consenso em defesa da elevação da imagem e do nome do Poder Legislativo do Distrito Federal, que não somos nós, é um poder da sociedade. E eu concedi a palavra ao deputado João de Deus, ao deputado Manuel e à deputada Maninha, mas evitarei, como já fiz em outras reuniões,
que estes debates sejam feitos como questão de ordem e como pedidos de pela ordem. A partir de agora também vamos buscar ser severos nessas concessões para evitar o acirramento dos ânimos. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco para fazer uso da palavra. Sou eu, tá? Aí depois você pega... Ah, você quer falar? Quer? Desculpe. Dá, de qualquer jeito, tá? Porque aí o Marco Lima não vai falar. Aí falo eu, o Miqueias não está aí, o Marcos Arruda fala. Fala, deixa eu ver. Não, seu 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conceda a palavra ao deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu inicialmente quero agradecer a todos os parlamentares que estão assinando em conjunto o manifesto dirigido ao excelentíssimo senhor secretário da Receita Federal, doutor Everardo Maciel, para solicitar do secretário a agilização do processo de implantação do Porto Seco no Distrito Federal, que é uma luta sem bandeira partidária e sem interesse particular. Eu mesmo já tive a oportunidade de cerrar fileiras com o presidente do PMDB, deputado Odilon Aires, nesta casa, com o deputado Marcos Arruda, do PSDB, e muitos outros que defenderam desta tribuna a implantação do Porto Seco, e por isso demonstra que não é uma bandeira de um governo ou de um partido, é a bandeira do povo do Distrito Federal e, por isso, tem que ser implantado. E, nesse sentido, esta casa dá uma demonstração de unidade na medida em que todos os parlamentares apoiem as suas assinaturas para que seja manifesto ao senhor secretário da Receita Federal o desejo de que esta implantação venha logo. Quero fazer aqui também um chamamento a todos os deputados para que prestem bastante atenção num fenômeno que tem acontecido no Banco do Brasil. E trago a discussão do Banco do Brasil não apenas por ser funcionário daquela instituição, que muito me honra ter sido, aliás, ser funcionário daquela casa, mas me faz vir a esta tribuna principalmente como cidadão e como parlamentar. Nos últimos meses, 18 funcionários do Banco do Brasil morreram por suicídio. E por que por suicídio? É preciso entender, inicialmente, a importância que o emprego sempre teve para o funcionário do Banco do Brasil. O funcionário do Banco do Brasil nunca entendeu a sua função apenas como a de ganhar um salário, mas principalmente... Essa presidência solicita dos nobres deputados atenção ao pronunciamento do orador na tribuna. Mas principalmente entenderam, senhor presidente, a função de funcionário do Banco do Brasil como uma função social. Ao longo dos anos da existência desta instituição centenária, sempre foi tradição os funcionários do Banco do Brasil se dirigirem, no início das suas carreiras, ao interior. O interior que muitas vezes não tinha progresso para aquelas localidades, levar crédito, principalmente dirigido ao setor rural, mas também levar desenvolvimento, porque não raras vezes os funcionários do Banco do Brasil também se transformavam em professor, se transformavam em outras funções sociais
que ajudavam no desenvolvimento da cidade. Prefeitos, muitas atividades como que vinham exatamente no sentido de promover o desenvolvimento daquelas regiões. O Banco do Brasil veio sofrendo ao longo dos anos também, dos últimos principalmente, um processo de ataque.